propósito. Oiê, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Prosa de Propósito. Oi, Silvia. Oi, eu sou... Oi, Kellen. Oi, eu sou a Sil. Eu sou a Kellen. E hoje a gente tá aqui com um convidado, uma presença ilustre, vinda diretamente da Bahia, aquela terra maravilhosa, presenteando São Paulo com sua alegria, com o nosso dendê, o nosso amorzinho, Ivan Alexandre. Oh, delícia! Amores da minha vida. O dendê aqui em São Paulo, hein? Tá tão friozinho aqui, vai esquentar nosso coraçãozinho aqui com muito amor, com muita alegria, com muita gratidão também pelo convite, por essa prosa com muito propósito, com muito amor, com muita alegria, com muito axé também. Nossa, obrigada. Já agradeço por ter vindo, que é muito gostoso ter você aqui. E a gente estava pensando assim, nossa, vamos aproveitar a presença do Ivan em São Paulo, conhecer um pouquinho mais dele, tudo que ele entrega, porque a gente sabe que você faz coisas pra caramba, entrega pra caramba, e não conta muito, assim, a gente meio que não sabe exatamente, a gente sabe que você faz muita coisa, mas o que, né? Como ele como ele aplica na prática tudo que ele sabe, tudo que ele já aprendeu também com os processos de autoconhecimento dele, enfim, porque o Ivan é fono. E também é terapeuta. Sim. De várias terapias de autoconhecimento, um grande estudioso de autoconhecimento. Daí a gente foi olhar o seu Instagram pra ver, né, tá, vamos ver como que a pessoa se define na sua bio, primeiro, porque ali já dá uma ideia, né, assim, de como ela gosta também, como ela se vê e tal. E foi tão interessante porque tá ali, como ser livre e expressar a voz autêntica. Nossa, como expressar a voz autêntica, isso é tão incrível. E é isso que a gente quer saber de você hoje, então. Essas perguntas que a gente vai responder hoje aqui. Topa? Vamos sim expressar essa liberdade pela voz, já que voz também é a expressão da vida. E vida verdadeira é vida autêntica. Então tudo que eu busquei na formação é para essa reconexão com essa voz real, essa voz que nos representa, essa voz que nos apresenta e que nos une. Então assim, eu não sei que nome seria isso. Você é o quê? Você é fono, você é terapeuta? Eu não sei o que eu sou. Eu também quero saber que nome teria para isso. Então eu prefiro descrever o que é. E no processo terapêutico que seja, se for esse nome ou não também, com as estratégias, as abordagens, a gente consiga reacessar esse lugar verdadeiro sobre nós. Que é essa voz do ser também, que é essa voz autêntica, essa voz que nos une. Porque assim, a parte da fono, que é muito interessante, ela foca muito na questão física da voz. Exemplo, respiração, dicção, projeção de voz, impostação, melhorar a estética da voz. Ou então quem está rouco, com algum problema de voz, a parte clínica para reabilitar, ok, que é muito bom. Mas não é só isso. Então, algo me intrigava, até porque eu decidi fazer fono para trabalhar a minha voz também. Exemplo, no ano 2000, na faculdade, ou eu faria medicina, que eu amo estudar, ou canto, porque meu sonho é ser cantor ainda, na verdade. Mas qual é a questão? Na medicina, eu não queria atender em consultório fechado, apenas uma pessoa, todos os dias. Eu não me via assim. Mas eu queria ter o conhecimento da medicina, que eu amo estudar. Canto, que é o meu grande prazer em realizar, mas a questão era a insegurança da minha afinação. Então, assim, por medo, eu não me joguei, né? Se jogar, eu não me joguei no canto. Aí, na Universidade Estadual da Bahia, que é o UNEB, eu fui ler os cursos que tinham lá. Não tinha medicina, não tinha canto, aí tinha fonoaudiologia, que é uma área nova praticamente, ano 2000, mas nem se fala, né? Aí tinha lá uma das partes da fono, voz. Também canto, dá para trabalhar com cantores também, e trabalhar voz. E a minha voz, como era muito desfluente, então uma gagueira, por exemplo, junto com a taquifenia, que é o falar rápido e embolado, ou seja, é como se fosse uma prima da gagueira, tinha a gagueira e tinha a prima dela junta. Então assim, eu fui buscar, então na fono, trabalhar a minha voz, e também seguir esse campo na fono da voz para trabalhar com canto também, parte artística. Então assim, em 2001 em diante, tudo que era curso que você imaginasse de voz eu fazia. Eu virei um obcecado por voz. Eu via Ivan, para de fazer tanto curso, pelo amor de Deus!
Mas eu, sem dinheiro, pedi dinheiro para meu pai, para minha mãe, para minha irmã, para minha avó, para meu avô, para poder vir para São Paulo fazer curso de voz, congressos, porque eu fiquei de fato obcecado por voz. Eu queria saber tudo de voz, para trabalhar a minha voz. E você gostava da sua voz? Porque assim, você falou que, eu já esqueci o nome chique, mas da gagueira. Gagueira, taquifenia, que eu falo rápido, embolado. Tá, tem essas questões, mas a sua voz em si, assim, você gostava quando você se ouvia? Naquela época que não tinha WhatsApp, áudio de WhatsApp ainda, mas a gente, né, se ouve. Minha filha, eu não conseguia falar nada direito. Embolado. Tudo afobado, agoniado. Seria uma incoordenação pneumofonoarticulatória. Olha o palavrão que é. Caramba! Na faculdade, em seminário, eu não conseguia falar. Eu via Ivan respira, fala devagar, mas eu não sabia como respirar direito e nem como falar direito na faculdade. Aí eu fiz também canto coral na UNEB, e lá que eu aprendi a respirar, né, pelo diafragma. Que eu nunca me imaginei, gente, eu não consigo fazer isso. Será que um dia eu vou conseguir respirar pelo diafragma? Sabe quando você não tem nem noção se vai conseguir um dia fazer isso, que é tão distante da realidade? Que era tão, aqui assim, uma respiração superior. E eu não me via um Ivan diferente respirando mais aqui embaixo pelo diafragma. Mas no coral eu me dediquei e aprendi a respirar pelo diafragma. Também entrei no teatro, ou seja, fazendo cursos de teatro e também cursos, né, nessa parte, também peças teatrais. E durante a peça lá em cena, o diretor, também a personagem lá, ele me dava bronca no personagem, me batia em cena para falar direito. Então eu fui obrigado, lá atuando no personagem, a melhorar minha dicção, a melhorar minha projeção de voz, abafada, embolada. E eu, nessa dinâmica daí, aos trancos e barrancos, eu fui na prática melhorando a minha expressividade na comunicação, a minha voz, porque no fundo eu queria fazer isso de alguma maneira. E a fono é legal, mas eu não conseguia apenas na fono contemplar essas outras dimensões que estava ligada a essa perturbação vocal, digamos assim. Isso que eu ia te perguntar, né? Já puxando uma coisa na outra, aonde que você parou pra pensar e falar, nossa, não é só fono, vou fazer outros cursos. Tem alguma coisa por trás de todos esses nomes e coisas fisiológicas? Foi o que eu te falei. Eu fiz fono porque eu tinha uma opção para fazer na UNEB. Então, das que eu vi lá, ela me contemplou, porque eu iria trabalhar a voz, que seria a minha voz, e também a questão artística. Porém, eu sabia que tinha algo a mais a ser resolvido, que não era só a dimensão física da voz. Que era algo mais interno, de insegurança, de saber me posicionar, a atitude, então a questão mais mental da voz. Não as cordas vocais fisiológicas apenas, mas as cordas mentais, as cordas emocionais da voz. Eu já sentia, não sabia o que procurar ainda. Eu sentia que tinha sempre algo a mais que eu deveria buscar ali para contemplar, né, nessa origem do problema, né, entre aspas, né, esse problema vocal. Daquilo que eu achava que era problema, na verdade, né? Então, nesse processo da faculdade, nos cursos que eu fiz também, eu fui percebendo janelas para poderem ser abertas. Aí também formei, em 2006, fui fazer coach também, outro campo. Entrei também na PNL, que é a programação neurolinguística, a reprogramação mental de crenças, que foi outro mundo para mim, de eu entender as crenças por trás dessa voz que eu expressava, essa confusão ali que saía. E também fiz hipnose, então eu sou trainer em hipnose também, e terapias holísticas, energéticas, as mais variadas possíveis, para contemplar a dimensão mais oculta dessa voz, desse campo, essa energia, essa chamada espiritual. Então, a vida em si me mostrou os caminhos para eu poder trilhar e me reconectar com essa voz autêntica. Ou seja, o que poderia ser a dor, né, que chama a dor, né, te levou a encontrar a saída, foi o que eu fiz. Então, assim, eu sabia que aí tinha algo a ser feito para eu encontrar essa fluidez na minha voz, que a fono ajuda e muito, porém não é só isso. Daí eu comecei também a criar eventos, né, cursos com essas dimensões diferentes. Eu criei vários programas de voz. O PAV, PEV, PIV, POV, PUV. Como assim, Ivan? Então, assim, minha mente também é muito viajante no bom sentido, de querer imaginar coisas novas, gerar conexões, sair da mesmice. Assim, eu nunca gostei de ficar fazendo a mesma coisa sempre
ir naquela coisa igual o tempo inteiro. Eu sempre quis inovar, misturar arte com ciência, experimentar, ver o que é que vai dar. E assim, esse PAV é o programa de aperfeiçoamento vocal, que é a dimensão mais física da voz, e aprimorar a minha voz. Ok, estética vocal, beleza. O PEV eu juntei um pouquinho da questão mais emocional, que é o programa da expressividade vocal, a voz com uma emoção concretizada, aí o teatro junto, com a postura também, com a linguagem corporal, com o olhar, com as entonações, com a dinâmica, corpo da voz do corpo, algo mais expressivo. O PIV, que eu ainda vou lançar na prática, né, ele mais já está tudo bonitinho, já estruturado, que é o poder interno da voz, que tem a ver com essa questão mais do coach, da PNL, essas cordas mentais, a dimensão mais mental da voz. O POV, com as terapias holísticas, é o poder oculto da voz, que é esse campo, né, oculto que a gente expressa pela nossa voz, muito mais além do que o som em si. E o PUV, que é o poder único / universal da voz, que vai ser uma vivência que vai juntar todos os programas anteriores, que vai ocorrer no meio da natureza para mostrar essa integração mesmo da gente com o todo, né? Essa dimensão mais única e universal. Trabalha os elementos terra, água, fogo e ar, na energia da voz. A gente vai experimentar e vai ver o que vai acontecer. E também o Tantra agora, né? Eu tô fazendo o Tantra também, para ser essa conexão com essa liberdade de ser, né? Tirar as amarras, as barreiras que injetam essa voz autêntica. Então tudo que nos permite abaixar as barreiras, essa nudez, porque a voz verdadeira é a voz nua. É uma voz sem barreiras, sem crenças, sem mentiras. E honrar essa verdade sobre nós, buscar essa autenticidade, é esse que é o meu trabalho. E como eu falei no começo, o nome disso, eu não sei que nome eu uso para isso. Se é mentoria de voz, não sei. Mas o processo é esse, para que cada pessoa possa se reconectar com essa voz autêntica, essa voz que nos une, essa voz que agrega, essa voz que soma, essa voz que é instrumento de conexão entre as pessoas, não apenas um som à disposição, mas a voz que é uma relembrança de quem realmente somos, como está aqui o Voz do Ser, que também não é à toa, que eu também estou aqui com vocês, né, na formação, né, com também a terapia da comunicação, por ressonância, né, ou seja, o universo. E assim, na pandemia, né? Porque se fosse a pandemia, isso nunca iria acontecer praticamente, tão rápido assim. Porque eu já sabia que tinha aqui os eventos presenciais no Voz do Ser. Mas em Salvador, assim, poxa, não dá pra vir pra cá sempre pra poder fazer os cursos. Aí pela pandemia, que surgiu o workshop online, aí eu fiz, desde a emendei na formação. Ou seja, a pandemia, que pareceu, né, que seria pra distanciar, pra isolar as pessoas, também aproximou muita gente. Por ressonância de propósito, né? Sim. Ô Ivan, mas você fala bastante sobre autenticidade, né? Autêntica, voz autêntica, voz autêntica. Só que durante muito tempo eu acho que a gente confundiu autenticidade ou espontaneidade com outras coisas, com grosseria. Ou ser diferente. Ou tipo, eu sou autêntica, eu falo mesmo. Sabe? Eu sou espontânea, eu falo o que eu quero. Só que a gente confundiu algumas coisas, né? O que é ser autêntico pra você? É verdadeiro. Essa verdade que não é defender o ponto de vista, como você falou aqui, né? Eu tenho uma personalidade forte, né? Essa identidade, minha identidade. Então não é sobre mim, Ivan, Alexandre, personalidade, mas essa verdade que é comum a todos nós. É esse que é o lugar da consciência una, dessa nossa mente única, que a gente acessa essa autenticidade, que vai muito mais além do que o que se vê por aí, como se fosse uma personalidade diferente, porque a voz é para nos unir e não para distanciar, não é para ter uma voz, a melhor voz do mundo, a minha voz original, a minha voz, entre aspas, autêntica, melhor do que a sua, não é isso. É uma voz que nos iguale. Então também até na minha prática, né, assim, que me inquietava um pouquinho, é que eu via clientes querendo ter uma voz igual a de tal cantor, de tal artista, ou seja, achando que é uma voz, esse formato de voz igual a de uma pessoa famosa, iria dar para ela o que ela queria sentir. Então assim, a partir daí também eu percebi que não é sobre isso, não é buscar um formato de uma projeção de voz, de uma impostação, para só perder o que ela é de autêntica para se mudar em um formato que talvez fosse agradar algumas pessoas, mas iria deixar ela infeliz, né? Porque a voz autêntica é a voz que também vai expressar nossa felicidade, nosso lugar original na essência, que nos torna comuns e não
diferente para ter uma voz. A voz melhor do mundo. Foi aí que eu mudei de não levar para esse caminho da melhor voz do mundo para ser a melhor voz para o mundo. Nessa melhor voz para o mundo, o caminho oposto, né? Não é essa voz do ego, da personalidade que nos diferencia, mas é uma voz que nos iguala, nesse lugar comum, que nos aproxima. Aí é uma voz com propósito, é uma voz consciente, é uma voz que vai ser um veículo de ser contribuição para as pessoas e para o mundo. É nesse lugar aí que eu vou, né, trabalhando aí com os clientes, pacientes, né? A gente oferece o que eles pedem no começo, ok, aquela voz bonitinha e tal, mas durante o processo a gente vai aprofundando mais, ele vai sentindo o que é esse trabalho de voz. Que legal, sim, tem uma voz, dá pra deixar bonita, mas tem uma coisa mais legal aqui, vem junto comigo, eu vou te encaminhar pra uma voz autêntica. E uma pergunta, é possível, essa voz autêntica, ela é acessível pra todos? Tipo, todas as pessoas são capazes de alcançar essa voz autêntica? Sim? Não? Por quê? Porque somos um, meu amor. Então, claro que é possível. E é o que é real, verdadeiro. Né? Algo a ser desejado. Agora, algo a ser relembrado. Então, sim. Com todas as letras maiúsculas. Sim, deve e podemos fazer isso, né? Para alcançar essa verdade sobre nós. Não tem muitas explicações sobre isso. Tudo que eu falei aqui é para chegar a esse lugar, para a gente reacessar essa voz verdadeira e voz autêntica. Porém, muitas pessoas estão ainda um pouco, né, distraídas com a personalidade, então se confundem achando que a voz verdadeira é essa voz da personalidade, essa voz do ego. O que não impede que elas possam sim se decidirem, porque é uma decisão, e escolha, né, elas escolherem optar por baixar as barreiras e alcançar essa voz original. E o que sente quem alcança essa voz? O que você acha? Me diga aí. Eu que tô Você vai me responder. Eu que tô te entrevistando. Eu te devolvo essa pergunta agora. O que você sente em estar aqui comigo, presente, com essa voz linda, maravilhosa e autêntica que você expressa pra gente? Nossa, Ivan. Caralho! Nossa, eu sinto muito prazer. Muita alegria de te ver assim, e tá com vocês e ver tanta paixão, tanta empolgação, falando de voz, falando de autoconhecimento, de verdade desse instrumento. É emocionante, eu sinto emoção. Pra você é gostoso isso? Muito. Isso aí. Espero que, assim, tenho certeza que tá gostoso pra quem tá ouvindo também. E você, Ken? Sim. O que você sente? Nossa, é tudo isso, assim, uma alegria, é uma coisa meio de botar carinho nas coisas, né? Perfeito. E sair daquele lugar de uma vontade de agradar para ter coisas pra mim e entregar mais, né? Perfeito. E assim, então, você contando, eu vou contar rapidinho um pouquinho do meu processo, tá? Pode ser? Claro. Um resuminho. Não, você contando, e eu fiquei muito lembrando do meu início aqui, que quando eu procurei Voz do Ser, quando eu procurei Luiz Gabes, eu queria fazer voz original pra animação, né? Pra desenhos e tal. Então eu queria saber mudar a voz, fazer vozinha, né? Assim, Vários formatos. Vários formatos, pra fazer personagens e tal. E daí a gente fez exames, ali, os testes e tal. Tipo, minha voz estava perfeita, não tinha nada, não tinha nenhum problema. Então eu não tinha nada físico que me impediria de fazer nada. Mas, na hora de fazer, travava e, não ia. E ficava aquela coisa, tipo, não, eu consigo fazer fisiologicamente uma voz aguda, que para um personagem que pede, eu consigo. Agora, na hora, travava. Daí foi quando eu vi que o que travava era o meu julgamento, né? Então, assim, eu tenho travas aqui que eu preciso olhar para que eu consiga soltar minha voz de verdade. Então, foi isso que me motivou a começar a olhar pro que eu penso. Foi daí que eu vi que, nossa, que tanto julgamento, por que eu me... Sabe, na hora eu paro porque eu fico com medo do que vão achar, do que eu vou achar de mim mesma e tudo que eu já penso, enfim. E é isso. E você contando, eu fui relembrando todo esse processo, que, assim, tipo, que é verdade. Quando você se julga... Tipo, microfone. Hoje a gente tá aqui com um microfone lindo, maravilhoso. Super útil pra gente. Só que antes eu chegava em um microfone e tremia na base. Eu pensava assim, tipo, parecia que uma coisa mágica ali, uma coisa que eu preciso, meu Deus. E hoje, nossa, como é gostoso falar perto de um microfone ou sem microfone, seja como for. Porque não tô precisando... Não é por mim, assim, sabe? Não é, nossa, ouçam como eu interpreto bem, como eu tenho uma boa voz, ou como isso ou aquilo, sabe? Não é nesse lugar. Então, isso muda tudo, né? É isso que você tá falando.
do PIV, né? Que é o poder interno da voz. Sim. É nesse lugar aí que a gente consegue afinar essa voz autêntica. Eu fico pensando em cantores. Teve uma vez que a gente... Nossa, o primeiro episódio, do podcast assim, que a gente fez, prosa, foi com a tia e o Júlio Lino. Maravilhosa! A tia foi a nossa estreante aqui, nossa convidada estreante. A tia e o Júlio Lino, que é um músico maravilhoso sim. também. E era muito assim, eles falaram bastante sobre o porquê que as pessoas, os cantores principalmente, no palco, travam e sentem coisas e sentem medo e coisa e tal. Daí, eu queria que você contasse um pouquinho como você trabalha isso com os cantores, mas também o quanto assim, tipo, enquanto você achar que você tá lá buscando algo, uma aprovação, um aplauso, uma coisa pra você, você fica numa sensação. Agora, quando você lembra do porquê de verdade você tá lá, o que você pode entregar lá, a voz até desabrocha, né? Mas conta como você... respondeu agora aí. Não, mas vai Só você, conta a sua só experiência. essa perguntazinha aí, você verifica o que você quer sentir como você tá querendo cantar. Entende? Aí sim eu vou saber como me posicionar para essa sensação de sentir antes. Não é eu ter uma performance X, Y, misto de técnicas para chegar lá e travar. Então, enquanto eu quero aparecer, ganhar aprovação das pessoas, buscar reconhecimento fora, aí sim eu vou me travar. Porque o mundo não vai oferecer pra gente nada. A gente já é tudo o que vai oferecer para esse mundo. Então, assim, eu me colocar nesse lugar de paz, de amor, de alegria, eu vou baixar as barreiras que ofuscam essa voz verdadeira, essa voz autêntica, essa voz que é contribuição, essa voz que é entrega. Então eu não vou lá pedindo para ninguém aprovação. Não sou um pedinte aqui, mas eu vou contribuir. Então eu vou usar a voz como esse veículo de expressão. Então assim, cada pessoa vai trazer ali seus dilemas. Entende? Então assim, as perguntas que trazem as respostas junto dela. Até mesmo que tem técnicas, né, da PNL, como âncoras, por exemplo, né, que a gente pode usar algumas âncoras para poder a pessoa relembrar, reacessar na vida dela o momento que ela sentiu muita alegria, muita paz, muito amor, e trazer para o aqui e agora, para ela ficar presente. Mas sabendo que é na presença que ela vai entregar. Que não é devido àquela técnica X que me salvou. Eu não virar também um refém de uma técnica. De eu achar que é a técnica que me salva, não. Foi a minha decisão em querer contribuir. Aí, a partir daí eu usei inúmeras técnicas que posso usar, terapia holística, hipnose, eu falei âncora da PNL e outras tantas, para poder me colocar na presença, no aqui e agora, nesse instante presente, é que a voz autêntica ela acontece. E foi também, meninas, nesse lugar da presença que eu consegui alcançar essa fluência de voz da comunicação. Enquanto o Ivan queria demonstrar a performance do fonoaudiólogo, que é aquele arquétipo que fala bonito, fala certinho, bem articulado, cadê o sofrimento? Porque eu não poderia demonstrar que eu sou um fono que gagueja, que eu trabalho com voz, falando rápido e embolado, com a voz abafada aqui assim. Então, para mim era um sacrifício, antigamente, nessa piada interna do antigamente, era muito difícil eu conseguir sustentar essa mentira. Para poder agradar, porque para mostrar que o fono fala certinho, bonitinho. Então até para fazer perguntas em eventos era difícil para mim. Porque eu tinha medo de gaguejar, o que vão achar de mim, vão me julgar como fonoaudiólogo e tal. Então me colocando na presença, nesse lugar de contribuição, que eu não sou fono, eu apenas estou também como fono para poder contribuir. Mas relembrando quem eu sou, nesse lugar da presença, é que a voz autêntica ela acontece. E como que os artistas recebem? Porque assim, você atende cantores, né? Às vezes cantores que vão passar horas em cima de trio elétrico e tal, em apresentações para um grande público. Como que eles recebem essa pergunta, assim, de o que você quer sentir lá no trio? O que você quer sentir no palco? Porque não é tão comum, né? Alguém chegar e perguntar isso pra você. Como que é? É isso que eu te falo agora, porque assim, atualmente, né, assim, com a pandemia também, a gente fez poucos shows, né? Então assim, a parte dos cantores eu atendi menos. Poucos são os cantores que eu percebo que dá pra gente mergulhar um pouco mais a fundo, porque a maioria ainda não querem isso, né? É tudo na correria, me procuram na emergência, do tipo, eu tenho um DVD, tenho um show, tenho um trio sem voz, então não dá pra gente fazer esse trabalho mais profundo, né, essa voz autêntica. Mas quando eu percebo, né, que eles estão meio que distraídos, ansiosos, aí sim que eu vou lançando, né, algumas pitadas de relembrança.
mas eu nunca consegui, assim, sabe, com um cantor no processo mesmo de voz, ainda aprofundar com ele nessa questão, essa voz autêntica, do cantar com propósito. Porque a maioria, quando vem, é mesmo nessa correria, é mais para poder corrigir problema, mais para poder, para essa emergência vocal, do que buscar de fato uma preparação. Assim, para você ter uma ideia, no carnaval pré-pandemia, por exemplo, tinha um cantor, né, lá na Bahia, de trio famoso e tal, que fez trio todos os dias e cantar em trio elétrico. Assim, o cantor são atletas da voz, são maratonistas vocais. Voz à base é músculo, o músculo cansa, ok. E cantar no trio é assim, uma loucura, porque o limite é a cidade inteira, tem limite físico. É cantar mais do que 5 horas por dia, assim, uma demanda vocal intensa, a percussão, pá, 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 tem que ter uma voz muito mais forte que a percussão, uma voz que tem impostação, muito mais forte do que cantar, por exemplo, em MPB, que é mais próximo à fala, aqui. Então o axé requer uma outra energia, outra impostação, porque axé é energia, em termos de essência. Pular, cantar horas seguidas, tem lá a orla, então tem aquele vento lá que pode ressecar também a laringe, né, a garganta. Então tudo que poderia ser um fato, né, que seria ruim, já está lá no carnaval. E o cantor, às vezes, ele sai do trio, vai fazer um camarote depois, que é outro show do mesmo dia, dorme tarde, acorda cedo, se alimenta mal, uns tem refluxo, é uma loucura. Então, assim, um cantor, por exemplo, ele falou, oi, vamos embora esperar, porque o carnaval é de quinta a terça, né, geralmente lá, o carnaval em si. Vamos esperar domingo em diante, porque se a voz estiver ruim, eu te procuro. Então, olha o nível de consciência desse cantor. Ao invés de prevenir, de aprimorar, de fazer uma entrega interessante, com saúde, vitalidade, alegria, ele preferia dizer que esperar até domingo, para quando a voz vai ser ruim, quase detonada sem cantar, que ele iria procurar um auxílio vocal. Então, assim, para você ver como é que é, né, o nível de consciência de muitos cantores. Então, assim, não dá para trabalhar de primeira esse processo do autoconhecimento, de buscar essa voz com propósito, porque muitos, infelizmente, ainda não estão preparados para isso. Mas é possível sim, a gente vai atender com muito amor, com muito carinho, com muita alegria, né? Relembrando quem realmente somos e vai percebendo onde vai poder encaixar uma coisinha ou outra ali para poder a gente fazer uma entrega da melhor e mais elevada maneira. Nossa, Ivan, dá pra ver o quanto você gosta de cuidar. Dá pra ver o quanto você gosta de contribuir pra cena, pras pessoas, pra que as pessoas fiquem felizes, mais satisfeitas com elas e trazer mais esse conforto, esse acalanto. E aí, eu me pergunto, por quê? O que aconteceu na sua trajetória que te deu esse estalo de, nossa, eu quero cuidar das pessoas? Por que você decidiu fazer isso? Porque ao cuidar de mim, como eu falei no começo, a gente se liberta, né? Então, assim, se eu posso sim ser livre, ser feliz e não me culpar, não me julgar, não me fazer de vítima porque tinha uma voz, né, desagradável, que eu falei que era uma voz gaga e a voz taquifêmica do falar rápido e embolada. Então, se eu posso cuidar de mim e ver que tem saída para isso, que eu posso me conformar, né, e virar vítima de circunstâncias de fato, por que não também levar isso para as pessoas com o meu trabalho também? Então é só por isso. Então é só por isso que eu, nesse lugar que eu percebi o quanto que é poderoso e real a gente ser livre, ser verdadeiro e ser autêntico. Já que o mundo oferece pra gente um monte de mentira, como se fosse verdade, criando uma realidade aparentemente verdadeira, ilusória, que muitos sofrem, muitos ficam tristes, muitos que querem melhorar a voz, achando que a voz vai dar pra ela uma coisa, uma voz igual do cantor, do artista que elas querem ter, mas que não é sobre isso, né? É sobre acessar nossa liberdade de ser quem a gente é. E assim eu percebi nas, entre aspas, minhas dores, que eu posso encontrar saída, ser livre e por que não também levar isso para as pessoas através da voz. Já que voz também é luz, né? Porque é som. Por que não ser a luz do mundo e ser essa voz do mundo? Ivan, o que você sente quando você está cuidando? Sinto muito amor, sinto carinho, sinto liberdade, sinto união. Sinto união.
Porque se cuidar é se relembrar, né? Desse lugar comum a todos nós. Que foi também aqui no Voz do Ser que eu tive esse grande insight, porque assim, como eu falei, eu fiz vários cursos de comunicação, oratória e tal, e o que me intrigava era isso, essa comunicação, porque nunca se torna comum. É muita técnica, muitas teorias, muitas estratégias, mas por que existe problema de comunicação? E foi no Voz do Ser que eu tive esse insight, essa resposta, que foi o que me faltava para compor o quebra-cabeça, que é o lugar comum dessa sensação. É a sensação comum a todos nós. E a partir daí vem vários formatos, né? Que mais tem são formatos, né? Teorias, técnicas, ferramentas, terapias. Sim. Mas para alcançar esse lugar comum da sensação. Você perguntou o que a gente sente. Sentir paz, sentir amor, sentir carinho. E hoje também eu tive esse insight, né, que o falar, já que voz também é como se fosse um tato à distância, né? Tem o corpo da voz e a voz do corpo. O falar também é um modo de fazer carinho, né, pela voz. Você falou aqui também nessa experiência do carinho, você citou essa expressão carinho e tal. Aí me lembrei o que eu pensei hoje aqui, que o falar bem, se poderia dizer assim, falar bem, seria fazer carinho também. Com palavras. Eu vou chorar. Com palavras. Que legal isso, hein? Não é só despejar palavras. A gente poder tocar o outro, abraçar o outro, dar um abraço sonoro, fazendo esse carinho a falar. Olha o grande poder que a gente tem, né? E não tem a ver com falar palavras bonitas. Não. Tem a ver com a sensação que você coloca ali, né? Porque é isso, palavras bonitas, sei lá, as legendas do Instagram estão cheias, mas não necessariamente estão com uma sensação, né? Então... é nesse lugar que a gente acolhe, que a gente cuida, que a gente ama, que a gente sente e vive o real. E expressa essa voz autêntica. Ilumina os corações aí de todos. É verdade que é uma dificuldade a gente até compreender isso no geral, mas a fazer isso de fato e assumir isso, que a voz conduz uma sensação, né? Que a sensação, ela chega a todos, a qualquer maneira, mas a voz é uma ferramenta de condução. É verdade. Quando eu posso fazer um carinho em você e entregar uma sensação de acolhimento, de amor, de afeto. Eu posso falar com você entregando essa sensação. E eu me emociono muito quando eu vejo pessoas cantando, entregando uma sensação. Quando eu vejo uma dublagem e falo, caramba, que sensação de disponibilidade que tá por trás dessa pessoa que dublou alguém. Quando eu vejo alguém em cena declamando alguma coisa, é incrível de ver, parece mágica, né? Você fala, nossa, não é sobre o que a pessoa tá falando, não é sobre qual é o formato, se a voz dela é a mais diferente do mundo, se ela é a mais aguda ou a mais grave. É uma sensação que chega e... Que presente sentir isso, que presente ter cada vez mais pessoas querendo saber como é isso, descobrir como é que comunicam a sensação, e que presente que a gente tem cada vez mais terapeutas e fonos fazendo isso, entendendo isso. E que nossa voz seja um presente sonoro para as pessoas, né? Um presente sonoro que nos coloca na presença, e nessa presença a gente acessa o tesouro da vida, toda a abundância, toda a riqueza, tudo de extraordinário que está além dessa ordem que nos coloca como se fosse, entre aspas, a verdade, né? Ô Ivan, mas agora assim, alguém tá aqui ouvindo, tá, nossa, muito legal isso tudo que vocês estão falando, mas o que eu faço? Qual o primeiro passo? Assim, eu quero me expressar melhor. Qual a primeira pergunta que a pessoa tem que se fazer? Ou, enfim, qual o primeiro passo nisso? Primeira pergunta... feita pro coração, né? Porque feita pra cabeça, ela pode desviar, né? Já que a nossa mente, ela nos distrai. Poderia falar, por exemplo, claro, não é única, né? Mas uma pergunta que eu acho interessante. Se eu morresse hoje, o que o mundo perderia? Como assim? Porque assim, eu vou lembrar
da nossa real importância aqui no mundo. Ou seja, nesse lugar que eu me coloco como sendo contribuição, eu acesso a minha real importância e vou ter a motivação interna para me expressar, para que o medo ele não ocupe o lugar. Porque assim, você perguntou, alguém quer se expressar. Muita gente tem medo de falar em público. Mas o medo é do julgamento. Não é de falar, tu não fala em público. Então assim, se eu reconheço a minha real importância nesse lugar, eu vou ter uma atitude interna de me posicionar. Mas não no lugar de arrogância, de eu sou melhor, não é isso. Que eu sou o melhor do mundo, não é nada disso. É eu aqui sou a melhor contribuição para o mundo. É nesse lugar. Porque foi pedido para mim para fazer isso, nesse lugar. Então, se eu honrar essa verdade, essa importância, tudo que é medo, ele vai embora e me coloco nesse lugar de contribuição, de entrega, de expressar amor. Aí eu vou querer saber o que eu vou querer provocar de sensações na plateia, de alegria, de amor, de paz. Eu vou buscar os formatos ideais para isso, a melhor respiração, a melhor articulação, que é a dicção, a melhor projeção de voz. Então eu não penso em performance. Eu relembro da minha importância aqui, com essa pergunta que parece meio drástica. Mas só para relembrar da minha real importância como contribuição, mas não na arrogância de querer ser o melhor do mundo, mas o melhor para o mundo. E a partir daí, como vai ser feito, as ferramentas são as milhares, né? Como eu falei, de voz, de fonoaudiologia, de PNL, de coaching, de estratégias, é o que menos importa. Assim, como vem depois de me colocar nesse lugar de assumir quem realmente somos e como relembrança para outras pessoas. É nesse lugar daí que eu considero uma pergunta interessante de ser feita, mas não a única. Mas foi o que me veio aqui. Dessa relembrança de que nós somos importantes por sermos mensageiros do amor. Esse amor que é maior do que qualquer medo, já que o amor e o medo são opostos, né? Então, tem uma pergunta. Pode fazer quando você quiser. Se você aqui, não estivesse nessa cena com a gente, aqui agora, essa cena teria menos contribuição de quê? Pode ser verdadeiro, sincero mesmo. Essa cena teria menos o quê? Eu diria alegria. Sim. O principal é a alegria. Já que eu me coloco aqui nesse mundo como veículo, como mensageiro da alegria. E uso a voz como veículo disso. E essa alegria também é um misto de amor, de paz, de união, né, que seriam formatos diferentes dessa energia da alegria. Então, nesse lugar que eu encontrei essa resposta para vocês. Posso contar também o que eu vejo? Sim, Você, com tudo que você falou aqui, é um nível de disponibilidade, sabe? De vontade de fazer algo, assim, de sentir e de que sintam. Então isso é muita disponibilidade, é muita abertura, muita vontade de entrega, com alegria, né? Não é uma coisa assim, a gente não sente você contando uma coisa assim, nossa, daí esse é meu trabalho e um sacrifício, sabe? É diferente, assim, é uma entrega genuína, sabe? Não naquele lugar de, e daí eu faço tudo isso, ouçam aqui como eu sou foda, tipo, não, sabe? Não. Então, é isso, assim, eu acho que se você não tivesse chegado nesse lugar, né, e entendido tantas coisas que você entendeu e está fazendo essa entrega, o mundo teria menos verdade, menos entrega mesmo, menos disponibilidade, menos alegria também. E eu vou falar também. Ai, meu amor. Se você não tivesse aqui, essa cena teria menos generosidade. Nossa, você é muito generoso. E eu consegui ver e entender de onde vem tanto carinho e tanta vontade de cuidar. E
Por isso eu te perguntei o porquê, e aí você contou que foi porque você se cuidou, e você tem uma coisa que você não se conformou. Sim. Nossa, que legal. Ele não se conformou com as questões dele, falou, vou achar a saída. Aí você foi, achou a saída e falou, legal, agora eu vou compartilhar a saída. E com alegria. Sim! Essa é a questão, entende? Então não foi, vou provar que eu sou melhor, entende? Não foi no sacrifício, não. Porque eu sabia, sentia que tinha uma saída ali. Mesmo que o mundo não me desse a saída, eu sentia lá no coração que tinha saída. Essa é a grande questão, Isso entende? é muito generoso, fazer isso com alegria é muito generoso. Nossa, obrigada, Ivan. Mesmo. Eu também gratidão também. Vocês também me relembram da vida. Vendo você também, Sil, me lembra do quanto a gente pode se aprofundar mesmo na vida. Você me traz muita verdade no seu olhar, suas expressões, você faz assim, direitinho. Você olha muito além das coisas, você é muito profunda. E gratidão por essa relembrança. Obrigada. Sempre do que é a verdade lá na fonte. E você também, meu amor, Kellen, você me traz uma relembrança incrível da serenidade e da paciência. Toda hora que o Ivan ele tá agitado, tá inquieto, eu vejo em você como relembrança de que a vida também é serena. E é paciência e mantendo a alegria na serenidade e na paciência também. A Ai, relembrança. que lindo, obrigada. Obrigada por contar isso pra gente. Sim, meu amor. Quer? Eu quero te falar no que você contribui nas cenas. Ai, meu Deus, tá bom. Vai que eu aguento. Nossa, você contribui com muita... Eu tô num misto de interesse, questionamento, pergunta, pesquisa, seriedade. Eu não tô conseguindo achar a palavra, mas... É uma disponibilidade de... Tá, eu vou resolver, sabe? Não, a gente vai ficar bem. E aí parece que é esperança a palavra. Só que na verdade esperança é o que eu sinto quando eu te vejo. Eu não tô conseguindo falar, mas espero que você esteja entendendo. Mas Putz, é uma seriedade com serenidade e carinho. Eu vejo essa contribuição que você traz. Quando você fala, o seu tom de voz já tem muito carinho embutido e já parece que centraliza as coisas, sabe? Tipo, tem uma dúvida no ar, você fala, sim, todos vão pensar e resolver essa dúvida aí até o fim, sabe? Obrigada. E é forte. E é forte isso. Não é porque você é serena ou fala baixinho que é fraca, muito pelo contrário. É um poder, uma força incrível que nos toca, nos relembra que isso é possível também, meu amor. Ó, não tava combinado aqui fazer ninguém chorar nesse podcast, tá? Era no máximo você, viu? Mas a vida é isso, né? A gente não controla nada, meu amor. Sim, A gente vive, que bom, sente, né? que bom. Ah, então vou falar pra você também, Sil. Eu vou receber. Pera que agora estamos... Nossa, eu acho que sem você aqui, essa cena não teria profundidade, tanta profundidade, como bem lembrou o Ivan. Não teria também tanto interesse, carinho, disponibilidade. Eu acho que é isso, assim, uma vontade de mergulhar, sabe? É isso, muita vontade de mergulhar, com muito carinho, muito amor e muita presença. Acho que tudo isso. Ai, obrigada, que eu te amo muito. Meu Deus. Ai, obrigada também, Ivan. Ai, Meu Deus, foram Gratidão, amor. Caramba. Não lembro. É sobre isso, meus amores. Sim, gente, os nossos dias são assim. É muito gostoso. A gente puder contar de maneira transparente, né, que a gente sente para as pessoas, toda ilusão ir embora, né? Os problemas iriam se acabar. Usar essa voz transparente, essa voz autêntica para expressar quem somos. Muito mais fácil, né, gente, isso acontecer. Sim, muitas vezes a gente se julga antes de falar, Sim. porque daí a gente trava, né? Sim. Porque,
o que vão pensar. Só que na verdade é o que eu tô pensando. Imaginando, né? Uhum. Nossa, eu tô pensando. O que eu tô pensando sobre mim que faz com que eu freie, que eu tenho vontade de falar, sabe? É isso que a gente pode se observar a todo instante. Sim. E topando olhar e mudando de ideia, né? Sim. É. Eu também contei pra Lu uma vez, quando eu conheci Lu pela primeira vez, Lu Curti, eu falei pra ela uma vez assim, conversei com ela, disse: o degrau máximo da voz é o silêncio. Ou seja, quando a gente conseguir melhorar tudo na voz, a voz cede lugar ao silêncio, né? Que é nesse lugar da presença que brota essa voz autêntica. Nesse silêncio da verdade, Da quietude. da quietude, Nossa, eu pensei nessa palavra agora. Aquietar a mente, É. quando a gente aquieta a mente, a voz autêntica a voz aparece autêntica, exatamente. do silêncio. Caramba. Então não é sobre o som, os ruídos. É sobre essa voz silenciar a mente para que o coração se expresse de maneira autêntica e verdadeira. É nesse lugar que a gente se encontra e a comum ação que a comunicação ela acontece. Ivanzito, obrigada. Meu amor, gratidão também, meu amor. Esse podcast se chama Prosa de Propósito, né? Esse quadro. Então, a gente não pode deixar você embora sem perguntar. A braba, o que é propósito pra você? Propósito para mim, a gente frequencia com a verdade. Então assim, eu não vou definir propósito, conceituar, mas eu afirmo que propósito ele frequencializa com a verdade e com a real consciência. Então, se eu sei aquilo que eu estou fazendo de maneira consciente e verdadeira, eu faço com um propósito. Então é nesse lugar que eu me encontro aí. Ao expressar essa voz também com propósito e autêntica. É com muita alegria. E com muita alegria. Obrigada. Gratidão Ivan. também, amores. E quem quiser te encontrar, onde te acha? Tem o Instagram, que é o @IvanAlexandreVoz. Lá vocês vão acompanhar as minhas aventuras sonoras e tudo que eu proponho para que possamos nos reconectar com essa voz autêntica, essa voz que nos aproxima e que nos relembra dessa voz que é a voz do ser, a voz de quem realmente somos. Sim? Sim ou sim? Sim. Bom. Nossa, gente, segue ele. Olha lá tudo que ele pesquisa, esse grande estudante, pesquisador e aprendiz. E fala com ele, fala com a gente, segue a gente, @voz do ser. Sim. Manda qualquer coisa lá no Tudo de Propósito. Manda lá qualquer coisa lá no Tudo de Propósito podcast@gmail.com. Tá difícil de falar, tô emocionada até agora. Vamos. Tudo de Propósito podcast@gmail.com. E é isso. Nossa, obrigada por ter aceitado. Como você é intenso, né? Incrível. Incrível. Lindo. Lindo, lindo. Vai lá, gente. Entra no Instagram. É olha a cara cheiroso, dele. isso vocês não vão ter como saber, mas Lindo, conta essa cheiroso, informação. um sorriso lindo, um rosto lindo. Nossa. Gratidão, só gratidão. Gratidão. Obrigada quem ouviu até aqui. Estamos juntíssimos sempre. E até a próxima. Obrigada, Sil. Obrigada, Ivan. Gratidão. Beijo. Muita voz. Muita voz. autêntica. Beijo. Beijo.